Irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Também disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu os bens. Não muitos dias depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais jovem se foi para longe, para uma província distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província e ele começou a passar necessidade. Então aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse porcos. E ele desejava encher sua barriga das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu, correu para seu filho, abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, ponde um anel em sua mão e calçai em seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: teu irmão veio, e teu pai fez matar o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Então se dignou e não queria entrar. Seu pai saiu e lhe pedia que entrasse. Mas ele, respondendo, disse ao pai: eis que por tantos anos venho te servindo, jamais te desobedeci, e nunca me deu um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Ele então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era necessário festejarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Vamos orar. Querido e amado Deus, na tua infinita misericórdia, graça, é que estamos mais uma vez reunidos. É no teu grande nome, Senhor, que nós nos encontramos, clamando a ti, que a tua misericórdia, que o teu amor se manifeste através destas palavras. Pai amado, vem abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, através da espada que é a tua palavra, para que possamos ouvir a tua voz e recebê-la. Pai, em nome de Jesus, fale conosco mais uma vez, Senhor. Fale a nós, te pedimos no nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre esta parábola, baseada no assunto que temos estudado sobre apostasia. Talvez esse seja um dos assuntos mais contundentes dos dias que nós estamos vivendo. Frieza, indiferença, orgulho espiritual, falta de atenção, de vigilância,
com as coisas de Deus, um terrível e sutil desprezo à palavra de Deus, arrogância, orgulho, soberba. São estas as palavras, as frases que definem o atual momento espiritual do povo de Deus. E por mais que se pregue sobre este assunto, que nós vemos uma igreja engessada, uma igreja fria, é como Deus trabalhando para restaurar sua casa, e não é o diabo, é nós mesmos, fazendo tudo para atrapalhar. Fazemos tudo na contramão daquilo que Deus anela fazer. É como se o grande inimigo da obra de Deus não fosse Satanás e os anjos do inferno, mas nós mesmos. Nós com a nossa frieza, nós com a nossa indiferença, nós com a visão errada. E a situação desses dois jovens aqui retrata de maneira fiel para nós o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu sei que esta é conhecida como a parábola do filho pródigo. Já disse, volto a repetir, este não é um tema inspirado por Deus. Estes foram temas que os próprios editores da Bíblia, João Ferreira de Almeida, colocaram. Porque se você estuda todo este capítulo 15 de Lucas, você vai ver que este capítulo, ele vai falar de 4 coisas perdidas: a ovelha, a dracma e os 2 filhos perdidos. Um filho se perdeu longe de casa e outro se perdeu perto de casa. E no centro de tudo isso, nós vamos encontrar um pastor, uma mulher e um pai. E essas 3 figuras, de alguma forma, nós podemos associá-las com o próprio coração de Deus. Nós podemos ver nessas 3 figuras, a do pastor, a da mulher e a figura do pai, aquilo que temos que entender sobre a obra de Deus na sua igreja. A primeira parábola vai nos falar da ovelha que se perdeu. E ele diz assim: quem de vós, tendo 100 ovelhas, versículo 4, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Depois nós temos a parábola da dracma. Na versão aqui, Reina Valera, diz assim: ou que uma mulher, versículo 8, que tem 36 gramas de prata e perde pouco mais de 3 gramas, não acende uma lâmpada, vai à casa e busca com diligência até encontrá-la? Aí logo a seguir nós temos a parábola desses filhos perdidos, e no centro de tudo está o pai. E quando você estuda todo esse capítulo 15, você pode entender que a figura da ovelha se associa ao filho mais novo, e a figura da dracma se associa com o filho mais velho. Porque um filho se perdeu indo para fora, ele ficou desgarrado. E o outro filho se perdeu dentro de casa. Um gastou tudo o que era sua herança, mas ele ainda sabia que havia abundância na casa do pai, e era para lá que ele desejava voltar. O outro estava na casa do pai e não conhecia seus direitos e nem valorizava o desfrute. Então, meus irmãos, todo esse quadro aqui revela o nosso coração. Coração que não valoriza o que tem recebido. Se de um lado nós vemos muitos irmãos que têm deixado reunir o povo de Deus, têm deixado a mesa do Senhor, têm deixado a palavra de Deus, têm deixado a comunhão com Deus, eu creio que toda esta herança do Pai, que o Filho destruiu, revela o quadro daqueles que têm desprezado toda a vida cristã por causa do mundo. E a tendência nossa é olhar para cada uma dessas pessoas e achar que elas cometeram ou estão cometendo atos gravíssimos. Claro, estão sim. Mas o grande perigo, isto é, a grande questão é nós não olharmos aqueles que ficaram
não desfrutam do verdadeiro sentido daquilo que é a vida cristã. É daqueles que, estando na vida da igreja, eles não entram, eles ficam na periferia, na superficialidade. Irmãos, falo isso sem nenhum julgamento, mas no convívio com os irmãos, chega a ser assustador o que você ouve e o que você vê. Você vê as buscas erradas, você vê o sentimento espiritual completamente distorcido. A nossa grande batalha no que diz respeito ao ministério da palavra é muito mais difícil, sofre muito mais resistência com os irmãos que estão na superficialidade do que com os que saíram. Aqueles que nós até dizemos assim, desviaram. E quantos estão desviados na mesa do Senhor? Quantos estão desviados cantando, participando das reuniões? Quantos estão assim e acham que estão vivendo o ápice da espiritualidade? E são como este filho mais velho. Não entra, não participa, não se interessa pelos deleites do pai, não se interessa pela alegria do coração do pai. Quantos estão assim, vivem assim, desconectados, vivem assim, frios? Irmãos, chega a ser até abominável quando você está compartilhando a palavra e você vê tanta indiferença no meio do povo de Deus. Você vê tanta frieza, você vê tanta resistência. Às vezes a gente chega a pensar que a palavra de Deus é que perdeu mesmo o seu sentido, o seu valor. Porque a palavra de Deus pregada de maneira séria não tem valor. E às vezes as pessoas fingem dar valor àquilo que elas não valorizam mesmo. É como este filho mais velho. Ele ficou, mas no entanto, ele estava tão distante do pai, e talvez muito mais do que aquele que um dia partiu. E eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente. Eu quero colocar alguns pontos aqui para os irmãos, que mostra o quanto podemos o quanto podemos nos identificar com esse filho mais velho. Porque ele revela justamente aqueles que, vivendo a vida cristã, eles não têm nenhuma realidade espiritual. Esta talvez seja a descrição mais trágica da apostasia. Não é a apostasia dos que estão fora, é a apostasia dos que estão dentro. O primeiro ponto que eu quero mostrar é que esse jovem aqui, esse irmão mais velho, ele é uma evidente analogia da apostasia dos nossos dias. Veja o versículo 25, por favor. Diz que ele estava perto da casa do pai, porém recusava-se a entrar. Olhe bem, diz assim, ao aproximar-se da casa, ouvia músicas e danças. Então observe, irmãos, ele ouvia a música, ouvia as danças, mas no entanto ele não queria entrar. Irmãos, se você sair dessa caixinha, que muitos estão dentro de uma caixinha, muitos estão assim, se privando da comunhão ampla do corpo de Cristo. Muitos estão vivendo tão desconectados, que o mundo se tornou um lugar onde eles se acomodam melhor. Às vezes no meio de ímpios, as pessoas estão se sentindo até melhor, muito mais livre, muito mais à vontade, do que no meio da comunhão do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério, muito sério. Porque aqui você vê um jovem que não se aproxima com prazer daquilo que alegra o coração do pai. Prefere ficar distante. Esse tipo de melancolia, esse tipo de comportamento, ele é abominável. Porque Deus está fazendo uma obra. É concordância geral entre os homens de Deus, entre as pessoas que servem a Deus com seriedade, que nós estamos na iminência da volta do Senhor. Tudo que compõe o cenário profético de Mateus capítulo 24,
Vamos começar Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e o livro de Apocalipse, tudo que compreende o cenário profético, que aponta para a volta do Senhor, tem, irmãos, nos nossos dias, o fiel retrato, é o que está acontecendo. O que nós vamos ver é intensificar, e à medida que essas coisas se intensificarem, nós vamos ter maior clareza do quanto nós estamos perto da volta do Senhor. Mas você fala isso, as pessoas até fingem que creem, até elas dizem Maranata, mas é um Maranata retórico, não é um Maranata que é um suspiro do coração, não é um Maranata que produz calafrios de alegria, uma sensação de espanto, como disse o Senhor: levantai as vossas cabeças, porque a redenção de vocês está chegando, a redenção do nosso corpo. Essas pessoas não querem entrar para este gozo. Eu falo para vocês, sabe por quê? Porque isso alegra o coração de Deus. A volta do Senhor Jesus alegra o coração de Deus. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, lá em Lucas capítulo 2, ali você vê o anúncio da vinda, da primeira vinda do nosso Senhor. Você vê que a declaração daquele anjo é uma composição harmônica de adoração, de louvor, de glórias. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne. Agora Deus enviou para a terra o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Paulo chama isso, lá no capítulo 1 da Epístola a Timóteo, o Evangelho do bem-aventurado Deus, ou do Deus bendito. Talvez você nunca prestou atenção nessa frase. Deixe-me te mostrar, só para refrescar um pouco a nossa memória, porque foi um assunto que nós estudamos quando tivemos o privilégio de meditar sobre essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim: conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado. Está vendo esse texto aqui, irmãos? 1 Timóteo 11, o evangelho do Deus bendito. Você já pensou como que é a tradução desse texto correta? Essa palavra bendito é a palavra bem-aventurado. Então seria assim, o evangelho do bem-aventurado Deus. Ora, irmãos, nunca, em lugar algum, existe uma frase como esta. Porque geralmente, quando a Bíblia fala de bem-aventurado, fala de nós. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados que choram. Ali, aquela introdução do Sermão do Monte. Em outros lugares nós vamos encontrar essa frase, bem-aventurados. Sempre referência a nós, mas aqui nós temos uma declaração a Deus, o evangelho do Deus bendito. Mas essa palavra bendito é a mesma palavra que define os bem-aventurados, feliz. Como que nós podemos traduzir essa frase com mais contundência? O glorioso evangelho do Deus feliz. Por que Deus feliz? Porque agora Deus está feliz. Porque agora, irmãos, há um homem, o Filho de Deus que encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, entronizou, está sentado à destra do Pai, e ele consumou toda a obra de Deus. E por causa da sua grande obra, Deus está feliz. E agora, irmãos, falta um ato para consumar tudo isso. Que ato é este? É que um dia ele volte para a sua igreja. Quando isso acontecer, irmãos, nós teremos a coroação da glória, do propósito eterno de Deus. Quando Cristo e a igreja foram entronizados nos céus, como aquele que é o cabeça e aquela que é o seu corpo. E Deus está feliz com isso, irmãos. É tudo o que Ele quer. É que um dia haja uma família de muitos filhos para Ele, porque Ele é o Pai. Mas também que esses muitos filhos sejam uma noiva para o seu filho. E também que esta noiva seja um grande templo para o seu espírito. Isso, irmãos, alegra o coração de Deus de tal maneira. Esta é a alegria do coração de Deus. E nós não queremos participar, irmãos.
muitos não querem participar, muitos não querem entrar, muitos se recusam a viver isso, muitos, se pudessem, puxariam para baixo para que isso não acontecesse, mesmo inconscientemente, muitos trabalham para que a apostasia se alastre, para que a apostasia permaneça. A nossa falta de interesse pela oração, o nosso compromisso sério com a palavra, o nosso amor à palavra, a nossa comunhão verdadeira, a nossa integração com a obra de Deus aqui na terra. Tudo isso, irmãos, ou a falta de tudo isso, ou não se alinhar a tudo isso, irmãos, é viver como este irmão mais velho do filho pródigo. Esta é uma apostasia que muitos têm dificuldade de admitir, mas ela é tão terrível, tão perniciosa, como a apostasia daqueles que abandonam radicalmente o reunir do povo de Deus. Ficar e não ter expressão, ficar e não ter realidade, é a mesma coisa, é estar perdido no meio do povo de Deus. Deixe-me mostrar mais um outro ponto, porque aqui você vê, são dois jovens perdidos, um se perdeu fora e outro se perdeu dentro, e nós podemos condenar aqueles que desistiram do reunir, mas nós não condenamos aqueles que o reunir se tornou uma rotina para eles, aqueles que a mesa do Senhor se tornou uma reunião qualquer para eles. Esses estão tão fora, irmãos, e tão distante, por mais que estejam presentes, eles estão tão distantes como aquele filho que se enveredou pelo caminho da prostituição, e estava naquele lamaçal, desejando comer as alfarrobas. Então esses que não estão comendo alfarrobas, pelo contrário, estão ouvindo maná que cai do céu. Estes que eles não estão lá no meio das meretrizes da prostituição, e se julga estar no meio do povo de Deus. O que adianta estar no meio e não desfrutar da verdadeira comunhão, e não viver na perfeita comunhão? O que adianta dizer que está tão perto, mas não está dentro do propósito eterno de Deus? O que adianta participar das reuniões, sendo que isso não passa de mera rotina, formalismo, culto de boca para fora? Temos dificuldade de assumir isso, irmãos. Nós temos extrema dificuldade. Então o problema não é um filho que abandonou a casa do pai. O problema é aqueles que estão e não desfrutam da alegria de Deus. Aqueles que têm um coração enrijecido, duro. Aqueles que só vivem murmurando, criticando. Critica a palavra, critica o culto. Aqueles que são endurecidos, que não se rende, que não se quebranta, a sua cerviz é dura, a cerviz não se curva, mas participa das reuniões. Irmãos, Deus nunca se prendeu e nem se prende a quantidade de pessoas. Nosso Senhor Jesus, Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele não fala de multidão. Ele, durante o seu glorioso ministério terreno, Ele separou 12 homens, e desses 12 Ele separou 3, para que Ele pudesse desfrutar com Ele de uma realidade mais íntima, mais profunda. Jesus nunca foi a favor da psicologia de massa, Ele nunca deixou se levar por multidão, por número, por quantidade, nunca, Ele nunca correu atrás do aplauso e da aprovação das pessoas. Ele nunca procurou satisfazer a vontade das pessoas. Ele sempre procurou satisfazer a vontade do seu Pai. Então aqui está, irmãos. Estar na porta e não entrar significa que a pessoa está tão fora, tão perdida como aquele que muito se distanciou. Segundo ponto, a distância daquele filho revelou que ele não se interessava pelos anelos do pai. Deixe-me citar 2 frases aqui. Uma está no versículo 25 e a outra está no versículo 26. Observe essas 2 frases. No versículo 25, diz que esse filho mais velho estivera no campo.
E no versículo 26, quando ele chegou, ele faz uma pergunta: o que era aquilo? Ele faz essa pergunta: o que era aquilo? Chamando um dos criados, perguntou: o que era aquilo? Não é curioso isso, irmãos? Então, por um lado, você vê que ele estava no campo. Por outro lado, ele chega e pergunta: o que era aquilo? Ele não sabia. Todos que estavam na casa sabiam. Todos que estavam na casa participavam daquilo. Mas ele, como filho, não. Por quê? Eles estiveram no campo. Essa palavra estivera dá o sentido que ele passou muito tempo no campo. E dá o sentido também que o campo era o seu real lugar, era o lugar onde estava o seu coração. E aqui, irmãos, é muito importante. Não havia nenhuma sintonia entre ele e a casa do pai, ou os anelos do pai. Irmãos, uma pergunta chave: será que todos nós sabemos quais são os anelos de Deus nessa geração? Será que todos nós que estamos aqui sabemos muito bem o que é que está ocupando o coração de Deus agora? Será que todos nós que falamos de propósito eterno de Deus, que falamos do reino de Deus, de reinar com Cristo, do reino vindouro, do reino eterno. O reino vindouro é aquele que vai durar 1000 anos, como alguns ensinam, e depois ele se estenderá eternamente, na amplitude daquilo que diz respeito ao sentido doutrinário da Nova Jerusalém. A gente que fala dessas coisas elevadas, será que essas coisas elevadas são resultado, são consequência de compreendermos os anelos do coração de Deus, suas prioridades? O que é que Deus está ocupado agora? Qual é o interesse de Deus agora, neste ano que nós estamos vivendo? Quais são os movimentos celestiais aqui nessa terra? O que você percebe é que aqui nós temos um jovem ocupado com o campo e não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. Que distância, irmãos, que havia entre esse campo e a casa do pai. Não era uma distância geográfica, era uma distância emocional, era uma distância espiritual. E muitos estão assim, irmãos. O trabalho se torna a sua principal ocupação. Tudo no que diz respeito a esta vida se torna uma ocupação central, enquanto as coisas espirituais são secundárias. Triste, muito triste isso, irmãos. Porque muitos cristãos estão assim, não conseguem mais reunir. Há uma distância muito grande do verdadeiro reunir. O verdadeiro reunir não é frequentar reuniões. O verdadeiro reunir é participar em comunhão, em vida, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Aquilo que é governado pela palavra. Aquilo que é governado pelo Espírito Santo. E não coisas desfocadas. Mas aquilo que nós reconhecemos que é o mover genuíno do Espírito Santo no meio da Assembleia, no meio do povo de Deus. Entende, irmãos? Muitos se tornam apenas participantes, como multidão, mas nunca como discípulos de Cristo, que seguem suas pegadas. Então você vê que esse jovem tinha um problema, e qual era o problema dele? Aqui está a palavra no versículo 25, o campo. Eles estiveram no campo, por isso não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. E possivelmente ele nunca se interessou por aquilo que o pai tanto buscava, que era aquele filho que estava perdido. Porque quando aquele filho se perdeu, é como se houvesse um vazio no coração do pai. Mas o pai, e eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante aqui, no capítulo 15, veja o versículo 20, levantando-se foi para seu pai, agora observe, e quando ainda estava longe, quero que você observe esta frase, e quando ainda estava longe, seu pai o viu. A construção dessa frase, no sentido original, é que, mesmo quando ele estava lá no mundo, distante, longe da casa do pai, o pai sempre estava olhando.
naquela forte expectativa, naquela forte certeza de que aquele filho nunca encontraria amor e nunca seria amado como ele era amado naquela casa. Ele nunca poderia encontrar satisfação como ele tinha naquela casa. E por essa razão o pai olhava na certeza que naquele mesmo caminho por onde o filho foi, um dia ele também voltaria. Vê aí, irmãos, seu pai viu, e quando viu, se compadeceu dele, correu, abraçou e o beijou. Porque essas 3 palavras descrevem para nós a natureza, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do coração do Pai. Essas 3 palavras. Porque não são 3 palavras, são 3 atitudes. O amor de Deus envolve atitude, o nosso amor envolve palavra. Porque a gente sempre quer, mas nunca faz. Ai, mas eu gostaria tanto de orar, mas não ora. Entre o nosso querer e o nosso fazer, irmãos, existe um continente que separa. Ah, eu gostaria tanto de estudar mais a palavra, é só não gostaria. Ah, eu queria tanto viver uma vida cristã mais elevada. A gente só fica nisso, irmãos, no querer, mas nunca no fazer. Essas coisas, elas devem ser práticas, porque tudo que Deus fala é prática. Tudo que Deus faz é uma realidade nele. E nós somos assim, irmãos, falamos muita coisa que nós não praticamos. Aí depois a gente canta coisas que nós não fazemos a um Deus que não conhecemos e chamamos isso de adoração. Eu quero te amar, eu te amo mais do que a vida, sendo que nós temos uma séria dificuldade em amar a Deus, porque o amor é prático. O amor não é teoria. Eu te dou tudo o que sou, consagro aos teus pés. E tudo isso é mentira, irmãos. Como a gente expressa mentiras na hora da adoração. Talvez seja o momento onde a gente mais mente é quando está adorando ou cantando. E lembre-se, Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Viu? Coloque isso em primeiro lugar. Deus não busca o que você canta, Ele busca o que você é. Se o que você é não se transforma em adoração, então o que você canta é profanação. Porque, irmãos, é isso que diferencia a vida cristã de religião. Porque a religião, a pessoa vive uma vida qualquer e depois chega na hora da celebração, aí muda o semblante, fica mais quebrantado, mais contrito. Na hora da oração se solta, canta, aí se expressa, fala coisas tremendas, que no dia a dia com Deus e na realidade da sua vida, essas coisas não existem. Então pense nisso, irmãos, precisamos refletir o quanto nós somos parecidos com esse irmão mais velho, o quanto existe dentro de nós esse irmão mais velho. Percebe isso, irmãos? O quanto desse irmão mais velho está incorporado na nossa vida. E aqui está, irmãos. Então, aonde reside o problema do avivamento que está tardando? Nós é que estamos tardando o verdadeiro avivamento. Porque se cada um de nós, não precisa ser muitos, se cada um de nós começássemos a nos comprometer com essas verdades, de maneira pessoal, nós iríamos experimentar algo muito profundo em Deus. As lutas não vão cessar, elas podem até aumentar, mas você vai perceber isso na sua vida espiritual. A força, a luz, a clareza, o vigor que você vai ter para enfrentar cada uma das situações de pé, tendo a certeza que Deus é o Deus da vitória. É o Deus da certeza, é o Deus que nos garante. E outra coisa, você nunca vai ficar frustrado por não ver suas orações respondidas, porque até o não de Deus é uma resposta positiva para você. Porque você não busca resposta, você busca Deus. Você pode não ter suas orações respondidas, mas você busca ter comunhão com Deus. Porque, irmão, se Deus fosse responder tudo o que eu quero, tudo o que eu pedi, com certeza, eu seria uma pessoa muito pior. Porque hoje eu vejo que muitas coisas, e a maneira como eu orava, pedindo as coisas para Deus, é como diz Tiago,
a gente pede para esbanjar os nossos prazeres. E muitas vezes Deus não nos dá o que nós pedimos, porque Ele sabe que o que nós precisamos é do caminho da cruz, dos tratamentos dEle, porque nós temos uma alma, nós temos uma carne que não converte. Nós temos uma carne que não converte. Então nós temos que orar buscando comunhão com Deus, porque eu falo para vocês, é muito grande esse índice. A grande maioria dos cristãos, eles só oram para pedir coisas. Irmãos, irmãs, julguem as suas orações diante de Deus. Elas giram em torno dos seus deleites, dos seus interesses, da sua vontade, das suas necessidades. Jamais, irmãos, jamais essas coisas deveriam governar nossas orações. Elas podem sim existir, mas são secundárias. Agora veja, quantos aqui, reflita sobre isso, sua oração é a comunhão com Deus. Sua oração é movida pelo que você sente do falar de Deus no seu coração, ou daquilo que Deus fala na sua palavra, ou daquilo que Deus fala na leitura da palavra. O quanto da nossa oração tem a ver com os interesses de Deus, e não com os nossos interesses. Reflita sobre isso, irmãos. Eu não vou ficar assustado se 99% de nós aqui levantássemos e disséssemos: esta é a minha forma de orar. Eu só oro 100%, 99% das vezes, em função das minhas necessidades, do que eu quero, do que eu necessito, do que eu preciso. Agora você entende porque nós temos que estudar esse assunto sobre oração com muito cuidado. E aí, irmãos, dá para a gente desconfiar que muitos cristãos só passam luta. Eu creio que isso não é verdade, eu creio que não é assim, mas às vezes eu fico desconfiado que muitos irmãos passam luta e Deus deixa eles passar luta, porque é a única forma de Deus ter eles orando. Porque se eles não tivessem tantas lutas, talvez não orassem mais. Não é hora de refletir, irmãos? Talvez se o Senhor removesse todos os problemas de uma pessoa, nunca mais ela iria orar. E talvez as lutas nos mantenham de joelhos, mesmo de maneira errada, egoísta, medíocre, mas é uma sensação que eu tenho. Não estou afirmando que é isso. Mas a gente precisa ser cuidadoso, irmãos. Vamos para o terceiro ponto aqui. O real problema desse jovem era o ego ferido. Preste atenção aqui nos versículos 27 e 28. Diz assim: ele disse: teu irmão veio e teu pai fez matar o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Observe, teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recuperou com saúde. Agora olha o 28. Então se indignou. Essa palavra indignou aqui, irmãos, é a palavra irado. Ele ficou irado. Por que ele ficou irado? Você já se perguntou aqui? Por que esse jovem ficou irado? Porque o seu pai deu a festa? Não. Porque o seu irmão voltou? Não. Por que ele ficou indignado? Porque o bezerro cevado morreu. E a causa da morte do bezerro cevado não era ele. Se você observar na leitura, você vai ver aqui o ego ferido desse jovem. Ele estava com o coração rancoroso por causa do bezerro cevado, porque aquele bezerro, ele tinha o coração nele. Ele chega a mencionar isso depois. Eu te sirvo há tanto tempo e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Você vê, ele tinha o coração naquele bezerro. E agora, quando o servo diz, e teu pai mandou matar, veja o artigo aqui, irmãos, é definido. Não havia, em todas as crias daquele pai, não havia um que se comparasse àquele bezerro. Ele foi separado, ele foi tratado de maneira distinta de todos os animais. Por quê? Porque o pai queria sacrificar aquele bezerro em uma grande festa para celebrar o seu filho mais novo, que foi recuperado com saúde, quando ele voltasse para casa. Aquele bezerro era a coroação da alegria do coração do pai, mas aquele filho fez descaso disso. Sabe o que ele viu? Ele viu que o pai
não matou para ele, matou para aquele. Ele diz, esse teu filho, que gastou teu dinheiro com as meretrizes, e tu mataste o bezerro para ele. Percebe, irmãos? Sabe o que é isso? Aqueles irmãos que têm um ego ferido. Isso mesmo, esse tipo de gente existe no meio do povo de Deus, coração rancoroso. Eles não têm prazer na alegria, no gozo do Espírito. Eles querem o gozo deles. Nunca me desse o cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Ele estava preocupado com a alegria dele, não com a do pai. Muitos estão preocupados com as suas bênçãos. Eles estão preocupados com os seus deleites. Eles estão preocupados com eles mesmos, porque eles deixaram de ser o centro da casa. Irmãos, o centro da casa não é a noiva, não é a igreja. O centro da casa é Cristo. Entende, irmãos? Ele é o centro. A luz não vem sobre nós, a luz jorra sobre Ele, porque todo o foco está nele, não em nós. Quantas vezes nós queremos ser o centro, irmãos? Quantas vezes nós queremos ser o centro de tudo, da espiritualidade, dos dons, da capacidade, que achamos que os irmãos estão abaixo de nós. Aqui está uma pessoa que retrata esse tipo de apostasia, ego ferido. Tem um texto que se enquadra muito bem aqui. É Hebreus capítulo 12, versículo 15. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você vai ver o quanto esse texto, ele abre para nós este tópico, esta lição, essa porção aqui, concernente este filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Hebreus 12, 15 diz, atentando diligentemente, essa frase é importante, irmãos. A palavra aqui seria assim, inspecione o seu coração, sonde o seu coração, olhe cuidadosamente para você. É isso que essa frase diz. Porque ninguém seja faltoso. Sabe essa palavra faltoso? A tradução dela é chegar atrasado. Então, podemos traduzir assim, sonde seu coração, olhe cuidadosamente para o seu coração, para que você não chegue atrasado. Sabe o que aconteceu com aquele irmão mais velho? Ele chegou atrasado. Ele estava fora, como aquelas virgens nércias, que não se preocupou, não se ocupou em ter sua candeia cheia do óleo. Quando elas chegaram e bateram na porta, a porta tinha fechado. Então o Senhor está dizendo, cuidado para você não chegar atrasado. Quando você chegar, a porta fechar. O Senhor, irmãos, ainda está nos convidando para entrar. Ainda a sua voz está se levantando, está sendo enviada para chamar a sua noiva. Eu posso dizer isso com segurança. Sabe o que nós estamos ouvindo nesses últimos anos? O último chamado de Deus para a sua igreja. Porque vai chegar um dia, irmãos, e eu creio que vai chegar um dia que nós vamos ter enorme dificuldade de nos reunir, porque esse mundo vai entrar num descontrole, num profundo desânimo, crises atrás de crises, guerras, desesperos, angústias, perplexidades. Essas coisas vão assolar essa terra. Ou você acha que aqueles homens de Brasília, ou você tem alguma expectativa daqueles que se reúnem na ONU, ou você acredita que este mundo de repente vai se tornar um paraíso? Não, irmãos. Essa terra, como a Bíblia tem dito, e continua dizendo, ela cambaleia como um bêbado para a sua própria condenação, para a sua própria ruína. Se você observar de 10 anos para cá, as coisas pioraram. As leis favoreceram a iniquidade, a perversidade, a promiscuidade, a violência. Irmãos, vou dar um pequeno exemplo aqui. Não tem 15 dias eu estava viajando e estava com um irmão. E nós iríamos nos encontrar com um outro irmão, que é um policial civil. Quando nós chegamos, ele estava com um grupo de policiais militar. Aí esse irmão entrou no carro e fomos tendo comunhão. Ele dizendo assim, para esse outro irmão, sabe esse pessoal que está aí? Eles estão fazendo operação Boticário.
Aí eu perguntei, o que é isso? Só tem cheiro. Não entendi nada. Aí ele foi me explicar. Os policiais estão desanimados. Irmão, eu digo para todas as pessoas, fique dentro da sua casa, não saia mais. Porque a polícia, isso lá, irmãos, isso não tem 15 dias, na cidade deles, ele falou assim, a polícia entrou em acordo, não vão mais arriscar suas vidas. Por quê? Porque as leis mudaram. Essa audiência de custódia que veio agora, os juízes estão dando muito mais valor à audiência de custódia, onde bandidos, criminosos, eles são presos e poucas horas depois já estão na rua cometendo outros crimes. Então os policiais estão cansados. Aí esse irmão que é militar, que é chefe da carceragem, ele disse assim, a quantidade de presos nos presídios, aonde eu trabalho, diminuiu mais de 45%. Estão na rua, nas ruas. E a violência aumentou 75%. Então você acha que esses homens aí estão preocupados com o povo? Nós estamos vendo, irmãos, de maneira assustadora, as aberrações das aberrações jurídicas e políticas e o auge, o apogeu da corrupção. E quem se importa? Você encontra um povo indignado. Indignado nada, irmãos. Ninguém chegou nesses parlamentos aí porque prestaram um rigoroso vestibular. Simplesmente, esses políticos corruptos é o retrato de uma sociedade caída. Você vê a lei a favor do aborto, coisas que a sociedade reprovava 10, 20 anos atrás, hoje a sociedade aceita com toda naturalidade. E se você é contra, você é simplesmente denunciado e pode cometer até crime, por coisas que nós rejeitamos, não é por preconceito, é por conceito. Será que vocês não estão assistindo isso, irmãos? Todos nós estamos assistindo, não é verdade? Que esperança que você tem nessa terra? Os homens mais indignos, mais perversos estão no poder. Então, como é que nós vamos cruzar os nossos braços? Como é que nós vamos dizer que a palavra de Deus não está se cumprindo? Ela está se cumprindo sim. E qual tem sido a nossa reação em ver a palavra de Deus se cumprindo? Muitos estão como o irmão do filho pródigo, enrijecido, frio, rancoroso. Olha o que ele diz: olhe cuidadosamente para o seu coração, sonde o seu coração, para que você não chegue atrasado. Meus irmãos, o Senhor vai voltar, e muitos não vão ficar sabendo. E por quê? Porque eles perderam a conexão com os céus. Eles perderam a conexão com os céus. Eles perderam a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Eles não têm tido o coração quebrantado diante de Deus. Estão sendo tomados pelo campo, pela ansiedade das coisas deste mundo. Não estão encontrando paz em Deus, no seu trabalho, em olhar para frente e saber que tudo está perdido, mas quando você olha para o alto, você sabe que há um caminho aberto para nós. Há um caminho aberto para a nossa comunhão, para a nossa oração, para o nosso descanso. Então aí está, irmãos. E diz mais: porque ninguém seja faltoso, chegando atrasado, separando-se. Esses que vão chegar atrasados, eles vão se separar, mas a palavra separando-se aqui é distância. Eles estão distante da graça de Deus. E nem haja alguma raiz de amargura, de ódio, como aquele filho mais velho teve, que brotando, roube o vosso descanso, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe o que esse texto diz? Além de tudo que eu já citei, é que essas pessoas passam a ter um coração amargurado. Sabe por quê? Porque elas não se inspecionam na luz de Deus. Elas não olham cuidadosamente para o seu coração e vê o quanto eles estão atrasados, o quanto eles estão distantes da graça de Deus, e consequentemente, o que eles vão ficando? Amargos, endurecidos, frios, tristes,
rancorosos, e o pior é que esse tipo de gente vai contaminando os outros. Contamina a esposa, esposos, filhos, os amigos, eles vão contaminando todas as pessoas. Esse é o tipo de pessoa que está fora e não quer entrar, e o pior é que não entra e não deixa outros entrar. Porque começa a desenvolver o hábito de falar mal, de criticar, critica a palavra, critica a comunhão, critica o corpo de Cristo, critica tudo. Isso é maligno, isso é demoníaco. Irmão, lembra quando a mulher perdeu a dracma? É a figura desse irmão mais velho. Ela fez 3 coisas. Olhe bem. O que ela fez? Primeiro, acendeu uma lâmpada. Segundo, ela varreu a casa. E depois buscou com diligência. 3 coisas que nós temos que fazer. Primeira, acenda a tua lâmpada. Aqui a lâmpada só poderia ser acesa se houvesse óleo na candeia. Sabe qual que é a palavra do Senhor? Procure ter uma vida cheia do Espírito Santo. Segundo, limpe. Permita que a palavra de Deus possa limpar, varrer teu coração. E vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Deixa a palavra limpar. E terceiro, aí sim você vai buscar o Senhor com diligência. Você vai entrar, você vai participar, você vai desfrutar, você vai quebrar essa casca que endurece o seu coração. Você vai permitir que o Espírito Santo quebre essa cerviz para que você tenha um coração mais quebrantado, uma vida rendida aos pés do Senhor. Amém? Então vamos lá. Quarto, versículo 29. Ele diz assim para o pai: há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo. Aí olhe mais à frente. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Aqui nós temos o quarto ponto. Esse irmão mais velho aqui é aquele tipo de cristão que fica na periferia, porta fora, que não entra, não se interessa pelo pai, pelo desfrute da alegria do pai, o gozo do pai. Qual foi a promessa que o Senhor fez naquela parábola dos talentos, para aqueles 2 servos que granjearam os talentos que lhes foram confiados? Entra para o gozo do teu Senhor. Ele diz assim: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então o que significa sobre o muito te colocarei? É participar do gozo de Deus, alegria eterna. Irmãos, nada se compara à alegria daqueles que um dia vão entrar no gozo de Deus eternamente. Nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nenhum prazer transitório do pecado se compara com o gozo que os santos terão eternamente. É o gozo de Deus, é a alegria de Deus. Não é uma alegria qualquer, irmãos. Não é um gozo qualquer. É o gozo que é Deus por definição. Este gozo é Deus por definição. E é para esse gozo que nós somos convidados a entrar. Por esses rancorosos, eles ficam fora. Eles preferem fora. Agora você vê aqui o coração desse jovem. Ele serviu o pai pela recompensa. E quantos hoje são assim, irmãos? Servem a Deus por recompensa e não por amor. Muitos são salvos e a oposição da salvação deles, sabe qual que é? O medo de ir para o inferno. Isso não é salvação, irmãos, isso é religião. Quando a salvação na nossa vida é simplesmente um escape do inferno, não é um encontro verdadeiro com o amor de Deus, a sua vida nunca cresce, você nunca cresce, você sempre vai ficar amarrado ao passado. Nunca vai haver novo nascimento, nunca vai haver regeneração, nunca vai haver transformação. Por isso que muitas pessoas, embora tenham dito que nasceram de novo, ainda não se desprenderam do pecado, ainda continuam tendo a mesma vida velha, deixaram hábitos. Deixar hábito não é transformação. Transformação não é dizer: ah, irmão, antes eu fumava, não fumo mais, antes eu bebia, não bebo mais, antes eu ia para os prostíbulos, hoje não vou mais. Isso é salvação para você? É isso que é salvação para você? Porque graças a Deus eu estava indo para o inferno, agora eu estou indo para o céu. Ir para o céu é a salvação para você? Salvação para você não ir para o inferno, ir para o céu? Isso não é salvação, irmãos. Salvação é muito mais do que tudo isso. Essas coisas estão envolvidas, mas são coisas subsidiárias. Nesta salvação, você encontra uma pessoa
E essa pessoa é o seu galardão, essa pessoa é a eternidade, essa pessoa é tudo que você precisa. Você não precisa só de um perdão que te livre do inferno, você precisa de uma pessoa que pagou o preço para que você fosse eternamente perdoado. Você não precisa de uma salvação que te liberta do mundo, você precisa de uma pessoa que te deu essa salvação para você amá-la a tal ponto de não querer mais o mundo. Compreende, irmãos? A salvação é uma pessoa para nós, é Cristo. Aqui você encontra este filho, que a única coisa que ele diz é para o seu pai: nunca me deste um cabrito, eu te sirvo há tanto tempo. Quer dizer, irmãos, ele queria ganhar algo pelo serviço. Ele não se importou com o pai. Ele não viu o amor do pai, ele não viu o coração do pai, ele não se interessou com a alegria do pai, ele queria se alegrar com os seus amigos. Será que a alegria do pai não é maior do que a alegria com os meus amigos? Será que a alegria do meu pai não é o meu prazer, não é o meu maior desejo? Será que a nossa busca não é, irmãos, aquilo que satisfaz a Deus? É um perigo você viver a vida cristã buscando satisfação própria, porque a nossa satisfação não produz nada edificante. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O poder espiritual reside na satisfação de Deus na minha vida. E aqui está, um jovem que buscava recompensa para a sua própria alegria. E assim muitos vivem a vida cristã buscando os seus deleites, seus prazeres particulares. Servir a Deus buscando as bênçãos de Deus não é serviço, é ativismo. Isso é carnal. E por último, irmãos, versículo 29 e 31, quando ele diz assim: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Aí o pai diz: tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos, enquanto ele estava mendigando um cabrito, o pai disse: meu filho, você tem muito mais do que um cabrito, você tem tudo, tudo. E o triste deste quadro é que este jovem, ele desconhecia o que tinha. Irmãos, é sério, mas a grande maioria de nós temos uma enorme dificuldade de conviver com a herança em Cristo. Por isso a vida cristã para muitos se tornou um peso e não um desfrute. Por isso que para muitos a vida cristã se tornou peso e não uma alegria. Porque as pessoas desconhecem quais são as bênçãos do perdão dos pecados, quais são as bênçãos da habitação do Espírito de Deus em suas vidas, qual é o verdadeiro significado do vivo e novo caminho que Cristo abriu para nós, desta terra até o santíssimo lugar da presença de Deus. Para muitos, há uma enorme dificuldade de saber qual é o verdadeiro sentido de ter Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que entrou por nós, está sentado à destra de Deus por nós, intercedendo por nós. Muitos têm dificuldade de entender o que é isso. Muitos não sabem o que verdadeiramente significa isso. Muitos desconhecem o que é a eterna esperança da certeza de que aquele que começou em nós a boa obra, ele não vai parar enquanto ele não completá-la até aquele grandioso dia. Muitos desconhecem isso, irmãos. Muitos não sabem que é realmente o verdadeiro sentido do supremo significado da posição que nós ocupamos como filhos de Deus. Muitos não sabem. Muitos não sabem. E por isso, irmãos, vivem na periferia, na superficialidade, na frieza, na indiferença. É para essas pessoas que o Senhor disse lá na carta à igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, que nós possamos tomar muito cuidado mesmo, irmãos, porque nós estamos vivendo uma hora tão significativa. E nós aqui, esta igreja, que temos recebido tanto do falar do Senhor, e ainda permanecemos, como muitos, na periferia,
porta fora, sem experimentar, conhecer, desfrutar do que o Senhor teve feito. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome, Senhor. Pedimos que esta palavra, Senhor, penetre em cada um de nós, a começar na minha vida. Que esta palavra, Senhor, venha mesmo, Senhor. Como o Senhor disse para a igreja de Sardes: pelejarei contra eles com a palavra da minha boca. Peleja contra a minha vida, contra todos nós, Senhor, para que nós possamos ser esta igreja, esta noiva, estes filhos, este santuário, que o Senhor tanto anela ter. Pai, em nome de Jesus, que nós não nos encontremos, Senhor, na posição de lutar contra o Senhor, em fazer uma oposição até mesmo inconsciente à obra do Senhor, aquilo que o Senhor está buscando tanto ter no meio do teu povo. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem fazer uma obra na nossa vida, vem fazer uma obra entre nós, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.